Bom dia, meus irmãos. Eu queria que apenas trazer uma reflexão para o nosso dia. E essa semana li uma frase que me chamou muita atenção. E eu não podia ficar calado sem falar da palavra do Senhor sobre isso. A frase dizia o seguinte: nós vamos desbancar Sodoma e Gomorra. As pessoas não têm noção do que elas falam e muitas vezes elas acham que estão fazendo o maior sucesso com suas expressões. Só que quando você vai para a palavra do Senhor, você vê que Sodoma e Gomorra eram duas cidades que foram destruídas pelo Senhor. A ira de Deus sobre essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, foi algo terrível. E por que aconteceu isso? Porque a palavra do Senhor vai dizer que essas duas cidades foram destruídas por causa da terrível depravação de seus habitantes. Se nós olharmos para os dias de hoje, nós vamos ver as pessoas em terrível depravação, em terrível prostituição. As pessoas não têm mais temor a Deus, elas esqueceram realmente quem é Deus. Algumas delas não estão nem aí. E elas ainda acham que suas expressões vocais, que suas maneiras e seus comportamentos estão agradando ao Senhor. E se comparam às cidades que foram destruídas pela ira do Senhor por causa da sua terrível perversão. Sodoma e Gomorra, elas estavam localizadas ali no vale de Sidim. Isso nós encontramos relatado em Gênesis 14, versículo 3. E não eram só elas, mas tinha algumas cidades que também, como Adimá, Zeboim e Zoar. E Zoar foi uma das únicas cidades pequenas, né? Ela tinha uma dimensão menor, e ela foi a única que ali não foi atingida por essa terrível destruição, que foi aonde Ló e ali sua família, menos a sua esposa, se salvaram ali. Deus concedeu que eles fossem protegidos ali. E era uma cidade que ela tinha tido como cidade-estado e que era governada por reis. No caso de Gênesis 14, 2, ele vai relatar sobre isso. E aí aconteceu uma guerra entre esses reis. E então os outros reis da Mesopotâmia se tornaram subordinados ao rei Quedorlaomer, que era rei de Elam. Durante 12 anos, essas duas cidades ficaram ali sendo submissas a esse rei. E logo depois de uma rebelião, que isso também está entre os três aliados de Quedorlaomer, em Gênesis 14, 9, nós vemos que o resultado do conflito foi a derrota dessas cidades. E então elas tiveram seus bens confiscados, e aí foi que foi levados em cativeiros. No caso, Ló e sua família. Entre os cativos estava Ló e sua família. E a Bíblia diz que quando Abraão soube o que ocorreu, o patriarca atacou os aliados vitoriosos, e após derrotá-los, Abraão recuperou o prisioneiro e os bens que foram levados com espólio de guerra. Que isso está relatado em Gênesis capítulo 14, do 13 ao 16. Veja só, Deus sempre está cuidando do seu povo e ele defende o seu povo. E a destruição de Sodoma e Gomorra está registrada detalhadamente nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis. Nós vemos que é uma história terrível, que de acordo com o escritor de Gênesis, a exceção, como eu já falei, foi a cidade de Zoar. As demais daquela campina também foram atingidas pelo juízo de Deus, relatado em Gênesis 19, Judas 7 também. E Ló intercedeu por Zoar. Nessa ocasião de destruição de Sodoma e Gomorra, ele intercedeu por Zoar. E após fugir de Sodoma, Ló se hospedou provisoriamente nesse lugar. Depois ele acabou partindo para as colinas atrás da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra se deu por meio de fogo que desceu do céu. Ou seja, Gênesis 19, 24 vai dizer que o Senhor fez chover fogo do céu. Algo terrível. Deus queimou aquelas duas cidades. A destruição foi tão grande que a planície foi atingida, consumindo todos os habitantes e também a vegetação. E tem algo ainda mais terrível, que diante dessa destruição, hoje não se consegue mais não teve mais vida, não teve mais como ser restaurado, nem a natureza, nem nada ali. A ira do Senhor, ou seja, quando Deus destrói o mal, quando Deus, através da ira do Senhor, ele acaba destruindo tudo que é mal, não tem mais como ser recuperado. Para isso,
nós sabemos que teve uma causa, os pecados daquele povo. E quais foram os pecados daquele povo? A Bíblia vai citar que era algo terrível, era a prostituição, era o homossexualismo, era tudo reinava naquela cidade. Porque quando os anjos chegaram na casa de Ló, o que aconteceu? A Bíblia relata que os homens, tanto dos moços até os velhos, eles queriam que Ló abrisse a porta e deixasse que eles fizessem o quê? Abusassem daqueles homens. Não sabia eles que eram anjos do Senhor que tinham vindo ali salvar a vida de Ló e sua família. Nós sabemos que então Deus age, e eles passaram praticamente a noite ali procurando a porta e não encontraram os homens, porque Ló ofereceu ele disse: eu tenho as minhas filhas virgens, vocês podem abusarem delas. Eles disseram: não, nós queremos esses homens que entraram na sua casa, ou seja, eram anjos de aparência, vamos dizer assim, bonitos, e atraiu a atenção deles, ou seja, eram homens que viviam na prostituição, no homossexualismo, práticas sexuais ilícitas, a qual Deus considera abominável. Então a ira do Senhor caiu sobre aquele lugar e Deus destruiu por completo aquele povo rebelde. Isso são atitudes do homem sem Deus. É por isso que o homem que não tem Deus, ele tem a ousadia de falar: nós vamos desbancar Sodoma e Gomorra. Ou seja, a prostituição, tudo que é ruim, tudo que desagrada ao Senhor, é isso que os homens estão praticando na atualidade. E para isso nós precisamos de saber que Deus existe. Nós precisamos de saber que nós temos que ter temor ao Senhor. Nós não podemos viver de uma forma que desagrada ao Senhor. Mas essas pessoas que não conhecem ao Senhor, elas vivem das maneiras mais terríveis possíveis e não estão nem aí. Elas não têm temor a nada e elas acham que estão fazendo um grande sucesso. Só que elas estão atraindo os olhares do mundo, mas não atraem os olhares do Senhor. Quando Deus olha para esse tipo de atitude, com certeza Ele quer exercer julgamento. A ira do Senhor cai sobre essas pessoas. E nós vemos que nós estamos contemplando já a ira do Senhor, porque nós vemos que existem doenças, muitas doenças terríveis. A fome assola a humanidade. Catástrofes naturais, são vulcões que entram em erupção, destruindo todo um lugar. Terríveis tempestades, secas. Tudo isso é sinal de que Deus está irado com a humanidade por causa dos seus pecados. Aí algumas pessoas vão até dizer assim: mas isso sempre aconteceu. Sim, pode até ter sido que sempre aconteceu, mas agora nós estamos contemplando um nível de destruição muito maior, fora do comum, incontrolável, por causa da perversão da humanidade que não se rende ao Senhor. Mas aí a palavra do Senhor vai nos dizer que há uma solução para isso. E qual é a solução? O arrependimento. E o que é se arrepender? É você deixar de praticar aquilo que você fazia de errado. O verdadeiro arrependimento não é você chorar e dizer e clamar ao Senhor, dizer: Senhor, eu me arrependo. Mas quando for amanhã, você está fazendo a mesma coisa, você não se arrependeu. Você simplesmente ali se convenceu naquele momento que estaria arrependido, mas as suas práticas denunciam que você verdadeiramente não se arrependeu. E Deus quer arrependimento verdadeiro. É tanto que a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, nos diz o seguinte: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ou seja, há uma solução, há uma saída, que é verdadeiramente se arrepender dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos, Deus faz o quê? Nos livra, Ele nos transforma. Ele vai nos livrar da condenação eterna, que é o inferno. E ninguém quer falar de inferno. E as pessoas acham que não existe, mas existe. Outros até dizem assim: o inferno é aqui na terra mesmo. Não é não. Há um lugar destinado para aqueles que vivem nas práticas imorais, nos pecados e não se arrependem de forma alguma. Lembre-se, o arrependimento verdadeiro tem que sair do meu coração, tem que sair do seu coração para Deus. Não é só de lábios para fora, mas sim de dentro para fora. Para finalizar, Lucas 5:31-32 diz assim: Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes.
eu vim chamar justos mas eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, assim, o pecado é uma doença. Nós estamos doentes. Todos nós pecamos, mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Deus nos perdoa. É como se você tivesse alguma doença e que essa doença precisa de cura. E a cura é Jesus Cristo. A cura está no nome do Senhor. É eu quebrar o meu coração, é você quebrar o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero viver para o Senhor. Eu quero seguir tua palavra. Eu quero viver conforme os teus ensinamentos. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. E tem pessoas que ainda dizem assim: ah, fulano matou, roubou, fez isso e agora se diz que é salvo. Sim, se verdadeiramente você crê, você confessa ao Senhor e você se arrepende das suas práticas, sim, você já pode ser considerado salvo para a glória do Senhor. Porque a cada dia mais o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele nos transforma e nos faz com que, não quer dizer que nós não vamos pecar, sim, mas nós não vamos cometer aqueles pecados terríveis que nós cometemos no passado. Porque Deus é o Deus que transforma. Por isso que ele diz: não vim para os sãos, mas eu vim para os que estão precisando de cura. Ou seja, ele é o médico dos médicos. Ele nos restaura. E ele diz: eu não vim chamar justos. Eu não vim chamar aqueles que se dizem assim: ah, eu sou muito bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu apenas só bebo, eu só me prostituo, eu só falo mal dos outros, eu só desejo mal para os outros, eu nunca fiz mal a ninguém. Não é esse tipo aí que Deus está chamando. Deus está chamando aqueles que dizem assim: sim, Senhor, eu reconheço que eu sou miserável pecador, que se não for o Senhor eu estou morto, se não for a tua palavra eu não tenho como viver, se não for os teus ensinamentos eu não vou chegar em lugar nenhum. A esses o Senhor chama verdadeiramente para que se arrependam. E quando acontece o arrependimento, tudo é transformado. Essa expressão, vamos desbancar Sodoma e Gomorra, não existe mais na vida daqueles que hoje expressam essa frase, que não conhecem o Senhor, que estão praticando coisas imorais ao público, diante da TV, diante da televisão, que leva via satélite, que leva sinal, leva as imagens, leva vídeos, leva aqueles acontecimentos para o mundo inteiro. E a pessoa acha que ali está ótimo, que ali está chamando a atenção. Por isso que o Senhor diz na sua palavra: vocês se acham abastardos, vocês se acham que têm tudo, mas vocês são pobres, cegos e nus, vocês são miseráveis pecadores. Sem a graça do Senhor, nós morreremos finalmente. Alguns até acham que quando nós partirmos daqui, quando nós morremos, tudo acaba, mais negativo. O Espírito segue de acordo com o juízo de Deus. Por isso que nós precisamos de nos render ao Senhor, de buscar ao Senhor. Será que nós não estamos vendo que o amor se esfriou? Nós estamos vendo mortes terríveis, pais matam filhos, filhos matam pais, irmão mata irmão. Que coisas terríveis, o marido mata a esposa manda matar o marido. São casamentos destruídos, famílias destruídas, ensinamentos errados na vida de crianças, de jovens, que tudo isso é alerta para que nós venhamos a nos arrepender na presença do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, porque a porta da graça ela ainda permanece aberta, mas vai chegar um momento que não vai ter mais como se arrepender. Então esse é o tempo de nós nos arrependermos diante do Senhor, de nós buscarmos a presença do Senhor e de nós vivermos conforme o querer dele. Que Deus abençoe, que possamos refletir sobre isso. Você tem buscado, você tem verdadeiramente se arrependido das suas práticas, muitas vezes consideradas imorais? Você tem buscado a face do Senhor, você tem pedido ao Senhor misericórdia, você tem clamado a Deus, você tem pedido: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho força de me libertar. Mas o Senhor liberta. O Senhor é Deus que traz restauração, o Senhor é Deus que traz vida, o Senhor é Deus que luz, que ilumina as trevas. E Ele está pronto a salvar pecadores verdadeiramente arrependidos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e saiba, Deus está pronto para nos ouvir, mas nós não vamos ter essa oportunidade para sempre. Vai chegar um dia que vai cessar e tudo será destruído. Que nós venhamos a acordar, que não venhamos a aplaudir as coisas erradas que as pessoas têm praticado nesse mundo.
Que Deus abençoe a sua vida, medite nessa reflexão. Deus abençoe a sua vida, seu trabalho, sua família. Que tudo que você for fazer tenha a direção do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau.